Famalicão capaz de aplicar a primeira proposta ao Benfica na presente temporada desportiva? Bem, boa tarde. A nossa forma de estar é jogar todos os jogos para ganhar. Este não é um jogo diferente, é um jogo da nossa liga. Se esta é a nossa forma de estar, se este é o nosso objetivo para todos os jogos, este vai ser mais um jogo que vamos entrar dessa maneira. Jogo difícil, sabemos que é um jogo extremamente difícil, encontramos um adversário fortíssimo, quiçá no seu melhor momento da época, muito próximo daquilo que são os objetivos que quer lutar neste momento, sabe que todos os jogos, todos os pontos vão ser fundamentais. Nós também queremos desfrutar de cada momento, queremos viver à procura de sempre mais qualquer coisa, e é óbvio que vamos olhar para este jogo como mais uma grande oportunidade para meter o nosso jogo, para mostrar quem nós somos, como é que vivemos, o nosso futebol, os nossos jogadores, o nosso clube. E estes jogos dão sempre margem para isso, têm uma envolvência diferente, têm uma visibilidade diferente, e nós, como jogamos para momentos, como jogamos para memórias, é uma grande oportunidade. Acho que é uma grande oportunidade para desfrutarmos. Acho que acima de tudo isso. Bom dia ou boa tarde, direto para a Sport TV. Perguntava-lhe, eu sei que se olha jogo a jogo, sempre nas equipas, mas estamos numa reta final, e uma reta final muito particular. O Famalicão está com o olho, acredito, no quarto lugar, está com o olho absolutamente na Europa, e depois tem pela frente um Benfica que ainda está ali em contas pelo segundo lugar, em contas até, vou chegar aqui ao limite do primeiro, e depois um Alverca que está nas contas para não cair no play-off, um Estrela que está nas contas para não cair no play-off de descida, e um Alverca absolutamente tranquilo. É inevitável não olhar para estes contextos ou foca-se mesmo só no jogo? A 3 jogos do fim, não se cai na tentação de fazer uma apreciação global em cada jogo? Aquilo que é inevitável é nós queremos ser nós próprios. É aquilo que é, nós dizemos muitas vezes no balneário, um pouco essa mensagem do viver um pouco à nossa maneira. E o inevitável é nós vivermos para termos um olho, 2 olhos no Benfica, mas a mente no nosso jogo e o coração, acima de tudo, o coração da nossa maneira de viver. Esse é o Famalicão, e é o Famalicão desde o primeiro jogo. É um Famalicão que olha para todos os jogos com a oportunidade de se mostrar, com a oportunidade de lutar pelo desafio. Acho que uma das maiores vitórias que nós temos para esta época, quizá já vem um pouco da última época, é o facto de sentirmos que os nossos adeptos, quando vai existir um jogo do Famalicão, quando vai começar um jogo do Famalicão, ninguém dá um resultado de borla. Ninguém diz, eu assinava um empate neste jogo. Não. Os nossos adeptos não assinavam um empate em jogo nenhum, porque nós também não assinamos. Nós lutamos por essa forma de estar, por essa forma de viver. Agora, obviamente que há jogos mais difíceis, há jogos mais fáceis. Este é um dos jogos mais difíceis da época. Obviamente que o início do campeonato, as coisas estão a nascer, os processos estão-se a desenrolar. Estamos próximos do final do campeonato, já estamos mais maduros todos. Estamos a lutar sempre por essa forma de estar, mas estamos a lutar também para estarmos melhores classificados na tabela. Eu costumo dizer que a tabela no final será justa, e eu acredito nisso. E a ambição que nos norteia, a ambição de querermos ser melhor, querermos mostrar, querermos nos afirmar, juventude que se quer afirmar, clube jovem que se quer afirmar, treinador jovem que quer se desenvolver, que quer aprender, que quer ser melhor, mas que também tem ambição. E por isso é mais uma grande oportunidade, uma casa cheia, o que mostra o momento que nós estamos a viver. Acho que é sempre de sublinhar as equipas que chegam ao final do campeonato e ainda estão nas lutas, principalmente nas lutas positivas. E nós temos que estar felizes por chegarmos ao final do campeonato de uma liga que é dura para todos, e nós estarmos dentro de uma luta que é positiva, uma luta que é feliz e que vai deixar saudades depois de uma época que está a ser, na minha opinião, prazerosa, muito prazerosa. Tirando o jogo da taça contra o Porto, em que mesmo nesse jogo esteve a disputar o resultado até os últimos 10 minutos, esteve dentro de todos eles e acabou por perder quase na margem mínima. Acredita que isso é a prova de que o Famalicão é capaz de bater-se nestes jogos, olhos nos olhos com essas equipas, e acha que este é o momento para que se quebre este ciclo de resultados menos positivos nesses jogos e se consiga a primeira vitória?
Bom, acho que é a prova de que nós jogamos jogos todos com um ADN de vitória, com um ADN de discutir o resultado. Acho que, acima de tudo, essa forma de estar, quer seja em casa como fora, com os grandes que jogamos fora dessa mesma maneira, é quem nós somos, acima de tudo isso. Depois, se o resultado cai para nós ou não, nem sempre o resultado é justo, nem sempre o futebol é justo, mas lutar por aquilo que nós acreditamos e por aquilo que nós queremos, isso é fundamental, está intrínseco naquilo que nós somos. Nesses jogos nós lutamos sempre por ganhar o jogo, Obviamente, quando não se consegue 3 pontos, quer-se ganhar 1 ponto. Já tivemos pontos nos últimos jogos com 12 equipas grandes, com o Futebol Clube do Porto e com o Braga fora. Na minha opinião, em ambos os jogos merecíamos os 3 pontos, ainda mais no jogo com o Futebol Clube do Porto, na minha opinião, mas o futebol deu-nos 1 ponto, nós saímos acima de tudo com a consciência de que lutamos por esses 3 pontos, que fomos fiéis a nós próprios, e isso empurra-nos para vivermos assim. E empurra-nos para chegarmos a este jogo do Benfica e nós vivermos desta mesma maneira. Para chegarmos ao final e, acima de tudo, sabermos que não nos traímos, sabermos que lutamos por esses 3 pontos e saber que deixamos os nossos orgulhosos por termos uma equipa que não se verga aos nomes, não se verga ao emblema, não se verga à posição na tabela, e que vive por ela própria e que eu volto a reforçar isto porque eu acho que para mim é extremamente importante. Não são só momentos e momentos isolados que dizem o que foi toda esta época. É a continuidade. Numa sociedade que eu acho que estou farto de dizer isto, que vive extremamente o momento, nós temos sido muito contínuos. E para mim, treinador, para todos nós que trabalhamos neste projeto, é a maior satisfação. E aconteça o que acontecer, vamos chegar ao final muito orgulhosos daquilo que andamos a fazer. Quais são os principais argumentos que o Famalicão pode utilizar para Ser extremamente coletivo. Famalicão que pense por si só. Este é um projeto que é transversal, desde o proprietário até o mais comum trabalhador deste clube, que todos somos importantes e todos lutamos para o mesmo objetivo e vivemos da mesma maneira, com a mesma importância. Por isso não há o jogador A ou o jogador B, não há a posição X ou a posição Y que vai decidir o jogo, não é o projeto do treinador, não é o projeto do presidente, não é o projeto do talento, é um projeto de um coletivo extremamente forte, que vive a acreditar nesta força do coletivo, mas que depois tem A, B ou C que têm talentos diferentes e que dão ao coletivo, tem ideias de C e de D que dão ideias ao coletivo, e chegaremos a este jogo com a força desse coletivo. É a única maneira de combater, principalmente os clubes grandes, que têm, além dessa força coletiva, da sua história, dessa força do seu povo, dos seus adeptos, o talento individual. Um talento individual que está dentro, que está no banco, que vai ficar no Seixal. Muito talento e muita força coletiva, muitas ideias, e a única forma de nós combatermos tudo isso é através da nossa força coletiva. Em termos de apostos, está a projetar algumas alterações? Nós somos normalmente uma das equipas mais aborrecidas do campeonato. Somos extremamente aborrecidos. Nós mantemos muito fiéis à nossa forma de estar, nossa organização, as nossas ideias, os nossos caminhos. Acho que se calhar somos as equipas do campeonato que menos se adapta ao adversário e que menos estratégia tem. Respeito muito o jogo da estratégia, temos obviamente algumas estratégias, mas somos acima de tudo um grupo coletivo com princípios extremamente fortes, extremamente rigorosos. Se tivermos esses princípios, vamos estar mais perto de atingir os nossos objetivos e vivemos com eles todos os dias da semana. Por isso, quando estamos em momentos de dificuldades, quando estamos em momentos que as coisas não estão a correr tão bem, nos agarramos. E são eles que nos sustentam. E eu acho que tem sido isso que nos tem dado continuidade. Por isso não vamos agora chegar ao final da Liga e sermos diferentes. Temos que ser completamente iguais, fiéis a nós próprios, fiéis aos nossos princípios, claro, com nuances, porque jogar com A não é igual a jogar com B. Acima de tudo, jogar contra uma grande equipa como esta do Benfica, treinada por um super treinador. E nesse sentido nós temos que ser extremamente humildes, extremamente coletivos, e sabemos que vamos ter a força também da nossa gente. E com a força da nossa gente também somos mais fortes. Lá está, coletivos, e eles têm sido por demais positivos, por demais importantes. Ainda a última semana no Estoril aquela bancada contagiou-nos, aquela bancada dos nossos adeptos contagiou-nos, e eu acredito que esta casa esgotada também nos vai contagiar positivamente. Nós temos que dar resposta também dentro do campo, eles dão resposta fora do campo, e vamos a eles. Isto da continuidade, que ainda há pouco utilizou a palavra para definir muito aquilo que é a época do futebol do Famalicão. Mas dentro dessa continuidade, o Famalicão não atingiu o pináculo, considerando que o Famalicão estará neste momento também no seu melhor momento de forma. Não estou a dizer nesta semana, mas nas últimas semanas, nos
seu melhor momento de forma. Eu tenho dito que isto é em desenvolvimento. Sem desenvolvimento, se o trabalho estiver a ser desenvolvido de uma forma positiva, eu acredito sempre que os passos são de uma forma crescente. Logo é natural que quanto mais próximos estamos do final da época, estejamos melhores. Os jogadores conhecem-se melhores, as ideias estão mais dentro, estão mais na pele, estão mais dentro daquilo que são os jogadores e é o coletivo. Estamos mais maduros. Temos jogado também alguns jogos difíceis em que temos que manejar resultados, em que temos que saber lidar com contrariedades, com lesões, com castigos. E essas respostas fazem o grupo mais forte, obviamente. Acreditamos num bom momento, obviamente que estamos num bom momento, não há como esconder isso. Os resultados são a prova disso mesmo, mas não é só os resultados. São, acima de tudo, as performances de maturidade. E para mim, treinador, tenho que lhe dizer, aquilo que eu sublinho mais dos últimos tempos tem vindo a ser essa maturidade de um jovem plantel. De um 11 com muita gente jovem, e a forma como, perante momentos de dificuldade, perante jogos difíceis, jogos pesados, que significam coisas, que se lutam por coisas, a resposta madura que eles têm dado e não se terem traídos em momentos de dificuldade, estarem ligados a estes princípios fortes, coletivos, disciplinados, eu tiro o chapéu a estes rapazes. E isto, aquilo que eu espero enquanto treinador, e trabalho muito para isso, é que não lhes fique só para hoje. Não lhes fique para este ano, não lhes fique para o projeto Famalicão, que siga com eles nas suas carreiras, porque é isto que os vai sustentar nas dificuldades da carreira, nas ideias diferentes dos outros treinadores, nas particularidades de outros clubes que vão encontrar, manterem-se fortes, principalmente mentalmente, e ligados ao seu talento, em momentos diferentes. Meus senhores, bom fim de semana.